Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. E o versículo é o 18. Glória a Deus! Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Jeremias capítulo 20 e o versículo 18. Jeremias 20, 18. Diz assim a palavra, todos acharam, amados? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 20 e no versículo 18. Por quê? Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho, consumido pela vergonha? Eu quero que a igreja repita comigo esse verso. Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho, a tristeza, para que os meus dias desvendasse ser consumido pela tristeza. Consumido pela tristeza. Só vocês. Consumido. Podem se assentar. Desocupe as suas mãos e bata bastante palmas. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no livro de um profeta que é considerado um dos profetas que mais sofreu na Bíblia Sagrada. Jeremias, ele é um homem cheio da confirmação no seu ministério, mas ele sofreu muito, ele teve muita aflição, ele teve muito blackout na sua caminhada. Esse Jeremias aqui, ele é um profeta filho de Ilquias. Que Ilquias, ele era descendente de Abiatar, e eles moravam em um vilarejo chamado Anatote. Esse lugar Anatote era uma vila criativizada para moradia de sacerdotes e de levitas. Esse Jeremias, ele foi vocacionado no ano de 568 a 570 antes de Cristo. Ele foi vocacionado para pregar uma palavra contra a nação que estava envolvida no paganismo, que estava vivenciando dias de adoração a outros ídolos pagãos. Então, no capítulo número 1, nós vemos que Jeremias, ele é um profeta chamado para a missão. Deus confirma o ministério deste profeta, só que ele começa a se relutar para que esse ministério não aconteça. Número 2, no capítulo 22, nós vemos que Deus manda ele falar, profetizar contra o pecado de Israel. Número 4, Deus já fala com ele que esta nação estava muito declinada para o mal, que ele estava muito triste com esta nação. No número 9, Deus repete para ele e fala: grita bem alto nas praças, que eu irei fazer com que o inimigo entre neste lugar e traga uma total devastação por causa da rebeldia. No número 13,
nós vemos que ele é numerado como o profeta das lágrimas. Ele já está chorando, porque é tanta aflição que ele está passando por carregar o peso deste ministério, que ele se entristece. No número 16, nós vemos que Deus ainda para agravar essa situação, Deus fala com ele assim: olha, Jeremias, no capítulo 2 do número 16, você não vai casar, você vai ser um homem separado para o meu ministério, eu não quero que você case. No número 17, no capítulo 8 e no capítulo 17, no versículo 7 e no versículo 8, Deus já fala a Jeremias a confiança que o homem confia. No 5 ele fala assim: o homem que confia no outro, ele é um homem maldito. Aí no 7 ele já fala assim: o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. E no 8 ele já fala assim: aquele que confia em mim, Jeremias, é como a árvore, Jeremias, plantada à beira do ribeiro, Jeremias, de sorte que as suas raízes, ela alcança os lençóis freáticos, as suas folhas ficam mais verdes e os seus frutos ficam mais frondosos, porque eu sou a sustentação dele, Jeremias. No capítulo 19, eu creio 18, eu creio que todos já conhecem. Deus fala a Jeremias: agora eu vou te mostrar uma coisa, desce na casa do olheiro, que eu vou te mostrar uma coisa. No capítulo 19, Deus fala a Jeremias: eu quero que você volta lá e traz para mim uma jarra de barro. No capítulo número 20, no capítulo número 20, onde nós lemos, Jeremias é decretado a ser espancado. Esse homem está falando demais. Nós não podemos ficar deixando ele falar o que ele acha que é legal. Nós temos que bater nele. Então um homem chamado Passur pegou Jeremias, prendeu Jeremias num tronco e espancou Jeremias, mas bateu muito em Jeremias. Pegou Jeremias e socou ele numa cisterna de barro. Colocou ele numa cisterna de barro, que ele ficou até aqui pelo meio de barro. Eu não podia nem mexer, porque ele estava totalmente atolado no barro, tipo uma areia movediça. E ele ficava lá chorando, dentro do barro, dentro da cisterna, chorando. No capítulo 20, no versículo 17, no capítulo 20 e no versículo 7, então Jeremias agora desanima do ministério, porque Jeremias nessa altura ele tinha sido desprezado pelos irmãos, abandonado e expulso de casa pelos pais, taxado de falso profeta, mesmo com a chamada do capítulo 1, taxado como falso profeta. Jeremias tinha sido cuspido, ele tinha apanhado na cara. Jeremias tinha sido chatado como um homem perturbador de Israel. Ele levantou um falso profeta para poder retirar tudo que Jeremias falava, um tal de Ananias. Esse tal de Ananias, no capítulo 28, se os irmãos lerem o 28, Jeremias faz um jugo. Quem sabe o que é um jugo? Ele faz um jugo. Jugo é aquele trem que o boi carrega no pescoço. Ele faz um jugo e ele coloca o jugo no pescoço e prende os dois braços e sai andando na cidade, o povo caindo na gaitada rindo. E ele falava assim: sabe o que é isso aqui, ô nação? Isso aqui é o que o babilônico vai fazer com todos. Isso aqui é o que Nabucodonosor vai fazer com a cidade. Vocês vão ser presos no jugo, vocês vão apanhar do jeito que vocês me bateu, vocês vão apanhar de volta, vocês vão ser presos, vocês vão viver em uma terra longínqua e vocês vão arrepender até do dia que vocês nasceu. E esse profeta começou a falar: é verdade, o rei vai entrar aqui, vai colocar todo mundo no jugo, mas durante 2 anos o jugo vai passar. Jeremias profetizou 70. O falso profeta falou: não, vai ser só 2. Jeremias falou: se eu sou de Deus, esses 70 anos vai se cumprir.
Mas se você não é de Deus, ó falso profeta, daqui 2 anos você vai morrer. E o cara morreu com 2 anos. E Jeremias, então, ele tinha uma convicção que ele era um profeta de Deus. Mas ele tinha, meus irmãos, uma desilusão. Um certo dia ele quis emparedar a Deus, que é aqui. Aí ele vira para Deus e fala: Deus, o Senhor me prometeu tanta coisa, o Senhor me prometeu tanta benevolência, tanta bem-aventurança. Eu percorri por lugares que o Senhor falava cara a cara comigo, mas nada daquilo que o Senhor falou está acontecendo. O que é que tem de errado comigo ou com o Senhor? Alguma coisa está acontecendo. A tua palavra fala comigo, mas os acontecimentos não são verídicos. Eu estou achando, sabe o que, Senhor? Eu estou achando que o Senhor me enganou. Eu estou achando que o Senhor me iludiu. E iludido, Senhor, eu estou iludido. Senhor, eu estou cansado. Senhor, chega de apanhar. Senhor, chega de ser taxado de falso profeta, tomar cuspe na cara. Eu apanhei, o rei me expulsou, meu pai não gosta de mim, os meus irmãos não falam comigo, a minha nação não gosta de mim. Eu sou um podre, eu sou um lixo, eu sou um resto de mortais aqui. Eu cansei, eu não quero mais representar o ministério profético do Senhor. Aí Deus olha para ele e fala: Jeremias, você cansou? Cansei, Deus, eu não aguento mais esse fardo. Eu não vou mais carregar essa cruz. Eu não quero mais esse ministério. Esse que é o meu nome do ministério profético. Eu não vou mais fazer isso. Aí Deus fala assim: então tá, pode ir, pode ir embora. Jeremias esperando, né? Que Deus fala: não, Jeremias, fica. Você é muito corajoso, Jeremias. Você é um homem bom. Aonde que eu te mando, você vai. Aonde que eu mando você levar a palavra, você leva. Não vai embora, Jeremias. A minha obra precisa de você, filhinho. Eu vou cuidar. Não, Deus não fez nada disso. Deus falou: você quer ir, Jeremias? Quero, Senhor. Então vai. E aí lá vai Jeremias. Lá vai Jeremias embora. Lá vai Jeremias embora. Jeremias não quer mais. Você não quer ser profeta? Não quer mais não. Pode ir embora então. Chega lá na frente, Jeremias. Volta para trás. Na hora que ele volta para trás, ele olha para Deus e fica olhando para Deus. Deus fala: Jeremias, você não ia embora? Você não ia largar o ministério? Você não ia abandonar tudo? Por que você voltou? Por que você está aqui? Jeremias olha para Deus e fala: Deus, eu quero tanto largar esse ministério. Eu quero tanto sair da posição que o Senhor me colocou. Eu quero tanto abandonar a posição que o Senhor me colocou. Mas sabe o que é, Deus? Eu quero muito, mas tem alguma coisa que está ardendo dentro de mim. A tua palavra arde nos meus 206 ossos. Eu não consigo viver longe da tua presença. Ei, essa palavra de Jeremias nessa noite é para você que falou que ia parar, que falou que ia abandonar, que falou que não queria mais, que falou que a luta estava grande. Ei, quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver, não sabe viver, não sabe viver. Não sabe viver. Você que já provou da fonte da água viva, você não consegue caçar água em outro lugar. Você que provou da proteção, da inspiração divina, da graça do Espírito Santo, você não vai viver em outro lugar. É um peixe fora d'água, é um peixe fora do aquário. Você não consegue. E Deus pega e fala: Jeremias, então é isso? É, Senhor. Aí ele fala lá em Jeremias capítulo 23, versículo 29: porque a tua palavra está aqui dentro de mim. Ela é como fogo. Ela é como fogo. Ela está me queimando tudo. Ei, você quer parar, mas a palavra de Deus te dá tanto conforto, tanta
esperança, tanta segurança que ela queima como um fogo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Nós somos numerados para fazer a obra. Não adianta nós querer relutar contra Deus. Aí ele olha para Deus e fala assim: Deus, mas mesmo assim, mesmo com a tua palavra queimando, mesmo com esse conforto, mesmo com essa tranquilidade, mesmo com tudo que eu sinto dentro de mim, por que o Senhor não deixou eu quietinho lá no ventre da minha mãe? Hein? É o versículo que nós lemos. Por que o Senhor não me deixou lá no útero da minha mãe? Por que o Senhor me fez eu conhecer esse duro trabalho, Senhor? Que razão que eu tive para sair do útero da minha mãe? O Senhor sabe que aqui é só tristeza. Os meus dias estão se devastando, estão se consumindo. A vergonha está me devastando. Por que o Senhor me tirou do ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me deixou lá? Aí o Senhor fala com ele, Jeremias capítulo 1 e no versículo 5: porque antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te santifiquei. As nações, Jeremias, antes de você nascer, eu já te dei por profeta. Tu és meu, Jeremias, tu és meu. Eu não te deixei lá porque eu precisava de você. E aqui você está fazendo e representando o papel que eu quero aqui na terra. Porque todo aquele, meus irmãos, que quer representar o Evangelho de Jesus Cristo, não tem tapinha nas costas, não tem massaginha de ego, não tem oba-oba, não tem muito obrigado, não tem. Você não precisa esperar aplauso de ninguém, você não precisa esperar hombridade de ninguém. Quando você quer fazer a obra com sinceridade, pode acreditar que vai haver uma casta de devastação. Vai ter pessoas tentando te parar, vai ter Satanás tentando impedir, pessoas fracas de espírito, inspiradas pelo diabo, tentando apagar sua fé, tentando afastar você do chamado, tentando criativizar caminhos errôneos para você trilhar. Mas dentro do seu coração sempre haverá uma voz: antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Antes que formasse na madre, eu já te santifiquei. As nações eu te dei por profeta, eu te dei o nome. Você é meu filho. Você pode ser injustiçado, você pode ser traído, você pode ser expulso, mas no céu você é recebido. No céu seu nome está ativo. No inferno conhece você, porque o aplauso que eu estou aplaudindo do céu, o inferno não faz o mesmo. Por quê? Porque você é uma bomba para explodir as portas do inferno. Aonde que você chega, algo da minha parte acontece. Aleluias. Louvado seja Deus. Então aqui, meus irmãos, Jeremias, ele começa a ficar satisfeito pelo tudo que ele ouviu da parte de Deus. Ele começa a fazer uma analogia, o quanto é bom viver na presença de Deus, ainda que haja intempéries, ainda que haja luta, ainda que haja desprezo, ainda que haja expulsão. Muitas das vezes você é crente há tantos anos, seu nome não é conhecido em lugar nenhum. Às vezes você nunca pregou em grandes igrejas, às vezes ninguém sabe que você é uma tocha, que você é uma bomba na mão do Senhor para explodir as portas da prisão de almas. Mas lá no céu você é conhecido. Aí você fala: por que eu estou passando por isso? Por que perseguição brota do nada, dentro até da minha família? Por quê? É por isso. Porque antes que você formasse no ventre, o Senhor já te escolheu. As nações, o Senhor falou: você é profeta. É por isso que você passa por tudo que você passa. Então agora, Jeremias, ele
ele começa a envolver com um escriba, e ele começa a passar tudo em escrito, falando: então eu vou registrar tudo que o Senhor falar comigo, vai ficar registrado. Tudo que o Senhor falar comigo vai ficar registrado. E Jeremias, então, ele profetizou 40 anos dentro de Israel. Ele fugiu de Israel e ele morreu no Egito por um faraó chamado Neco. Ele morreu apedrejado, mas ele morreu em comunhão com Deus. Aleluia! E o Senhor está mandando eu te dizer que os tempos que estão vindo para nós são tempos semelhantes de Jeremias, né? Até mesmo dentro do ministério você vai passar por alguém desacreditando de você, alguém querendo te abandonar, né? Alguém querendo tomar seu posto, alguém querendo apagar sua voz. Mas fica tranquilo, todo homem e mulher que é vocacionado por Deus tem uma exclusão. Olha para a vida de Davi. Davi, ele tinha 17 anos, ele foi colocado no pasto das ovelhas malhadas, né? Que está escrito lá no livro de 1 Samuel capítulo 16. Ele foi colocado no pasto de ovelhas malhadas. E ovelhas malhadas era o que, pregador? Era ovelhas rejeitadas no templo, eram ovelhas mancas que não serviam para sacrifício, eram ovelhas surdas, mudas, mudas que não alimentavam, porque tinha um enxame de mosca. Na época tinha um tal de Belzebu que era adorado, e eles colocavam um sacrifício de pessoas para esse Deus, e essas pessoas se putrefecavam no seu sacrifício, e havia muitos enxames de mosca, que é as moscas varigeiras, mosca verde. E quando o cadáver acabava de se decompor, elas vinham voando e pousavam no ouvido das ovelhas, ela pousava no nariz das ovelhas, no olho, e elas deixavam varigeiro, aqueles ovos de varigeiro, e aqueles ovos iam proliferando, virava bicho, e começava a inserir para dentro do olho da ovelha, para dentro da boca da ovelha, do ouvido da ovelha, de maneira que eles iam entrando e chegavam até o cérebro da ovelha, e a ovelha ficava desesperada, com aquele bicho dentro do seu cérebro, andando no ouvido, no olho, no nariz. Ela começava a bater a cabeça na rocha, desesperada, querendo tirar aquilo, e Davi via aquilo e ficava com o seu coração apertado. Ele queria fazer alguma coisa, mas não tinha como, já tinha entrado para dentro. Aí ele descobriu na medicina, ou seja, nas práticas de criadores de gado, que eles colocavam azeite sobre a cabeça da ovelha, do boi, do cachorro, do gado, porque aquele cheiro de azeite expulsava as moscas. As moscas vinham para pousar, na hora que elas sentiam o cheiro de azeite, elas saíam. Então Davi fez isso e deu certo. Aí Davi escreve no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo e que o meu cálice transborda. Por que, Davi? Porque a unção do Senhor, ela vai neutralizar que as moscas posem nos 5 sentidos vitais. Quais são eles, Davi? Tato, olfato, ouvido, paladar, audição e visão. A audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato vai ter azeite. E quando tem azeite, eu sou ovelha. Melhor do que ser rei é ser ovelha. Melhor do que trono é ter a presença de Deus. Melhor do que mandar é ser mandado, é ser governado. Ele falava que a tua vara, que a tua correção me consola. Rabaxaramai, remalabanda canta, rabaxubiambarai. Davi, ele estava demonstrando que ele era apenas uma criança, mas era uma criança que tinha já um vínculo com Deus, e ele era diferente, mas qual que era a recompensa dele? Os irmãos não gostavam dele. Ele tinha 7 irmãos. O pai tinha vergonha dele, porque ele era louro, aqueles louro ruivo, e a sua pele era pintadinha, que chegava a ser vermelho. Quem que era vermelho na Bíblia? Esaú.
Mas quem? Adão. A vermelhidão, ela vinha de uma vergonha do pecado de Adão, porque Adão foi criado da terra, e Adão era vermelho, e Esaú era vermelho, e toda casa que tinha um homem e uma mulher que tinha a pele vermelha, o cabelo ruivo e aquelas pintadinhas no rosto, era sinal que a família carregava um peso de maldição. Alguém fez alguma coisa e a maldição estava impregnada naquela casa. Então o dia que o rei chegou para ungir um dos filhos, ele pegou e escondeu Davi. Jessé escondeu Davi porque ficou com medo do rei bater o olho naquilo, do sacerdote bater o olho naquilo e falar assim: olha, aqui nessa casa tem uma maldição. Mas o que aconteceu? Ele estava excluído, ele nem sentia o cheiro de queijo, ele nem sentia o cheiro de comida, ele nem sentia nada, porque os mais grandes não deixavam sobrar muita gente na casa, não sobrava para ele, eles implicavam com ele, eles expulsavam ele. Mas um certo dia, o Samuel chegou na casa dele e falou: acabou todos os mancebos? Não, ainda falta um, então traz ele. Na hora que trouxe ele, derramou o azeite sobre a vida dele. Meus irmãos, a Bíblia fala que naquele dia por diante, Davi nunca mais foi o mesmo. Davi teve uma mudança radical. Quando o azeite desce sobre a nossa vida, nós temos uma mudança radical. O ambiente pode não nos favorecer, o ambiente pode ser adverso, o inimigo pode tentar nos parar, mas a nossa convicção com os céus é muita, porque o azeite está transbordando, a graça de Deus está transbordando, e a nossa fé vai acima do 100, porque nós sabemos que temos Deus. Saul tinha o trono, mas Davi tinha o Espírito Santo. Saul tinha a coroa, mas Davi tinha a ajuda de Deus. Mas tudo isso aconteceu com preparação, com escala e com escada. Porque a vida da gente com Deus, ela é como se fosse uma escada. Ela tem o primeiro degrau, tem o segundo degrau, tem o terceiro degrau, tem o quarto degrau. Se você quer chegar onde você precisa chegar, Deus tem condição de colocar lá. Mas não atropela os degraus que Deus coloca no seu caminho. Qual que era os degraus na vida de Davi? Davi, o primeiro degrau dele foi quem? Foi os irmãos. O segundo degrau dele foi quem? Foi o urso. Ele teve que lutar com o urso para tirar a ovelha da garra do urso. O terceiro degrau da vida de Davi foi quem? O leão. O leão, ele teve que lutar com o leão também para defender as ovelhas de seu pai. O quarto degrau da vida dele foi quem? O Golias. E o quinto degrau? O quinto degrau foi o trono. O quinto degrau foi o trono. Ele teve que pimar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, para chegar no quinto e sentar no trono. Se você quer vitória, saiba que a vitória é difícil. Lutar com o leão não é fácil. Lutar com o urso não é fácil. Receber desprezo não é fácil. Mas fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo, minha filha. Isso é degrau de Deus para a sua vida. O reino de Deus é organizado. Deus não faz injustiça com ninguém. Quando Ele separa alguém, é porque Ele sabe que esse alguém tem capacidade para chegar onde Ele quer. E quando Ele chega lá em cima, que Ele senta no trono, que eu acho impressionante na vida dele, é que na hora que Ele senta no trono, Ele podia fazer assim, ó, empinar o peito assim, mas não. Sabe o que Ele fez? Eu moro num palácio, eu não estou satisfeito, eu preciso fazer uma casa para morar o meu Senhor. Ele preocupou com a arca, Ele preocupou com a obra de Deus, Ele preocupou com Jerusalém, Ele preocupou com os seguidores do reino de Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho para você nessa noite: não se fique colocando na posição de injustiçado. Talvez você ache que Deus não está te ouvindo, mas você está passando tudo isso é porque você é diferente. Pô, é pregador, mas diferente com tanta prova é réu. No futebol, quem que apanha mais? Quem está com a boca. Num pomar de árvores, qual árvore que leva mais pedrada? A que está cheia de fruto. Você nunca vai pegar ninguém apedrejando uma árvore só que tem só galho, só não tem folha.
Para que vai tacar pedra em árvore só com folha? Vai querer derrubar a folha na pedrada? Nunca vi isso. Em lugar nenhum, nunca vi ninguém tacando pedra na folha, tentando arrebentar a folha na pedra. Se tem alguém tacando pedra na árvore, você pode ir lá ver. Ou é pé de manga, ou é pé de alguma coisa, está vendo o fruto. E se alguém está te apedrejando, é porque seus frutos estão florescendo. Eles estão vendo fraudulento. A sua vitória está cheia de resultado. É por isso que tudo isso está acontecendo. Então receba essa palavra. Você que escutou nessa noite essa palavra, não pense mais em largar o Senhor. Não pense mais em abandonar o Senhor. Não pense que se um dia você falar, Deus, eu não quero mais, Deus não vai insistir. Deus não vai implorar para você ficar. Porque no livro de João capítulo 10 e no versículo 9 está escrito assim: eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Quem entra aqui e quer ficar, o Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem uma missão para entregar na sua mão. O Senhor tem uma vitória para te fazer. O Senhor tem o céu para te entregar. Mas quem quiser sair, Deus não vai ficar implorando. Pode sair, Deus colocou o livre-arbítrio para todos. Só que um certo dia, todos terão que se comparecer diante dele. Viver sem ele às vezes pode até ser fácil. Se eu não quero ser crente, eu não sou obrigado a ser crente. Se eu não quero ficar na igreja, Deus não me oprime de ficar dentro da igreja. Ele não coloca uma arma na minha cabeça e fala: se você sair eu te mato. Não, ele não fala. Ele te dá vazão para você sair. Mas se você morrer sem Jesus, meu Deus do céu, aí é complicado. Então viver sem Cristo, viver com Cristo é bom. Viver sem Cristo tem jeito, mas se morrer sem Ele, estamos lascados. Então preste bastante atenção nessa mensagem. Guarda isso no seu coração. E que aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor Deus continue a falar no seu coração. Em nome de Jesus.